todos, sejam todos bem-vindos. É uma alegria receber todos os irmãos aqui em mais uma palestra da nossa Casa de Amor, União Espírita Maria Eulália. Hoje teremos a palestra com a nossa irmã Laura e o tema de hoje será Partidas e Chegadas. Boa noite a todos, é um grande prazer estar com vocês mais esta noite. Nosso último encontro foi em junho e eu estava ansiosa para retornar com mais um tema pertinente à nossa atualidade. E o tema desta noite será Partidas e Chegadas. Por que a escolha deste tema? Porque faz parte da nossa vida carnal e espiritual estarmos em constante partida e em constante chegada. Diariamente, muitas pessoas estão partindo do nosso planeta e chegando até o mundo espiritual. Assim como diariamente muitos espíritos estão partindo do mundo espiritual e chegando a outros mundos, entre eles o nosso planeta Terra. Então, esta noite, nós vamos falar sobre a morte, que é um fenômeno natural e inevitável. Todos nós, um dia, retornaremos ao mundo espiritual, a nossa verdadeira morada. Mas se a morte é inexorável, ou seja, inevitável, a dor também. A morte de uma pessoa querida nos provoca grande pesar e nos faz entrar em um estado de letargia, do qual parece que nunca mais vamos sair. Esse é um estado natural após uma perda. É o luto que aparece de maneira única em cada pessoa. Porque quando alguém se vai, alguma coisa se quebra dentro de nós. É um sentimento difícil de explicar, que envolve milhares de pensamentos e perguntas para as quais, às vezes, nós ainda não temos respostas. Para cuidar desses sentimentos e nos ajudar, devemos nos permitir explorar e trazer à luz aquelas perguntas que nos atormentam e que conduzem nossa mente. Falar e não calar é essencial. Então, esta noite, nós vamos conversar sobre partidas e chegadas dentro da visão da doutrina espírita. Com exceção do suicídio, as desencarnações são programadas espiritualmente. Mas o fato de estarem previstas não quer dizer que ocorrerão com dia e horas marcados, ou que será dessa ou daquela forma necessariamente. Existem muitas variáveis a considerar. A gente gosta muito de falar que o dia e a hora do nosso desencarne, da nossa morte, já estão agendados. Mas não é bem assim. Existem muitas variáveis. Muitas vezes, num planejamento de uma reencarnação, eu posso planejar que, numa determinada idade, através de uma determinada enfermidade, eu irei desencarnar. E eu reencarno, mas se a minha conduta é uma conduta benéfica, se eu estou evoluindo na minha caminhada, se eu estou apresentando mais virtudes, se eu estou sanando algumas dívidas de vidas pretéritas, aquela maneira de desencarnar, aquela determinada idade que eu havia planejado no momento da minha reencarnação, poderão ser alterados.
Eu posso não desencarnar mais naquela idade. Eu posso não desencarnar mais de um acidente ou de uma enfermidade e ser premiada, adquirir bônus para continuar aqui nesta vida terrena. Então, existem muitas variáveis a considerar. O que temos que lembrar constantemente é que a vida espiritual é a vida verdadeira. Isso daí não tem como a gente escapar. A gente muitas vezes quer se apegar à nossa vida terrena, achando que nós não vamos desencarnar, que nós estamos aqui por muito e muito tempo, mas a gente tem que pensar constantemente, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, que a vida espiritual é a vida verdadeira e nós estamos aqui a curto prazo. Somos espíritos reencarnados nessa extraordinária escola chamada Terra, com o objetivo de corrigir os nossos erros e acelerar o nosso aprendizado e progresso. Para o mundo espiritual, sempre voltaremos por meio da morte, que ceifa a nossa vida orgânica, mas nunca destrói a nossa individualidade, o nosso espírito. Somos imortais e a vida espiritual é apenas a continuidade daquilo que fazemos da nossa vida aqui na Terra. Isso é muito importante ressaltar. Se eu aqui na Terra tenho uma conduta ilibada, se eu aqui na Terra me preocupo com o meu semelhante, ao desencarnar, eu vou continuar da mesma maneira. E com certeza eu irei para um mundo espiritual compatível à minha conduta. Agora, se eu não tenho uma conduta adequada, se eu sou cheia de vícios, se eu bebo, eu fumo, eu me drogo, eu sou corrupta, eu furto, consequentemente, ao desencarnar, eu levarei todas essas minhas características com este espírito imortal e irei para um lugar no mundo espiritual compatível a essa minha conduta. O meio mais comum de entrarmos em contato com os entes queridos que nos antecederam é através dos sonhos. Quando dormimos, podemos nos afastar parcialmente do corpo e nos comunicarmos com os espíritos desencarnados. O encontro deve ser natural, não provocado pela nossa vontade desequilibrada. Se estivermos desesperados e emocionalmente mal, o encontro poderá ser desastroso para o nosso ente querido exatamente no momento que mais precisa da nossa compreensão e ajuda. A dor da separação dói dos dois lados. O nosso descontrole mais prejudica o desencarnado, considerando que nossos sentimentos os afligem de maneira direta. O espírito desencarnado é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou. Portanto, a nossa tristeza pode lhes afetar e causar sofrimento. Se desejamos ajudá-los, procuremos aceitar a ausência temporária dos nossos entes queridos e oremos, endereçando o nosso pensamento a Jesus, rogando pela paz e felicidade deles. Há uns anos atrás, uma grande amiga minha perdeu a mãe desencarnou, e essa minha amiga, filha única, então ela era muito, como todos nós somos, muito próxima à mãe, e estavam constantemente juntas, não moravam juntas, mas sempre em contato. E quando a mãe adoeceu e na sequência desencarnou, ela sentia muita falta da mãe, ela chorava demais, mas chorava com constância. Ela chegou a frequentar a nossa casa espírita durante uma época, assistindo palestras. E ela começou a me falar que ela começou a ter sonhos constantes com a mãe. E a mãe sempre muito triste nos sonhos. E eu explicava para ela isso. Exatamente essa parte que nós acabamos de fazer da leitura. Que enquanto ela chorava, enquanto ela sentia falta, o que é normal, mas esse desespero
deixava a mãe no plano espiritual do mesmo jeito que ela estava aqui. E quando elas se encontravam em sonho, em todas as vezes ela conversava com a mãe e ela sentia, e a mãe demonstrava que estava triste, a mãe estava na mesma sintonia que ela. Até o momento de um sonho que ela teve, onde a mãe conseguiu se comunicar pedindo para ela se fortalecer. Porque até então a mãe não conseguia se comunicar. Esse sonho foi tão forte, foi tão verdadeiro, que a partir daquele momento, ela começou a se fortalecer, ela começou a entender que o bem-estar das duas dependia muito do bem-estar dela. Então, esse é um bom exemplo de como, muitas vezes, nós temos que nos fortalecer de alguma maneira, porque enquanto estamos desequilibrados, nosso ente querido que passou para o plano espiritual recentemente, também não estará em paz, também estará sentindo toda a nossa dor e todo o nosso lamento. Do ponto de vista psicológico e sentimental, procure seguir as seguintes regras. Compartilhe os seus sentimentos. Nos primeiros meses, muitas pessoas acabam tendo essa necessidade. Então, deixe que esses sentimentos sejam extravasados. Desabafar sobre o que está sentindo com um amigo ou outro ouvinte pode ajudar a aliviar a sensação da perda. Saiba quando evitar falar sobre a sua perda. Entretanto, é necessário saber quando evitar falar sobre o assunto. É importante que você diga isso claramente às pessoas mais próximas e só toque no assunto quando você se sentir confortável. Evite se isolar. Em alguns momentos, ficar sozinho pode parecer uma boa opção, mas é importante estar na companhia de amigos e familiares. Para recuperar a alegria, é extremamente necessário receber amor e conforto de pessoas que querem o melhor para você. Reorganize a sua vida sem pressa. Não tenha pressa para se adaptar à vida onde o ente querido não está mais presente. Seja paciente consigo mesmo. Nos primeiros dias, diminua a jornada de trabalho e as demais atividades. E vá retomando a vida conforme for sentindo-se preparado para isso. Não se sinta culpado por ficar triste. É importante saber que mesmo após já ter passado algum tempo e ter estabilizado um pouco mais a vida, você vai se sentir mais triste e solitário em certos dias. Não existe um tempo exato para superar a perda e isso faz parte do processo. Com o tempo, você irá retomar o caminho da felicidade e não se sinta culpado quando esse momento chegar. A pessoa querida nunca será substituída ou esquecida, mas o tempo irá se encarregar de transformar essa dor, que parece tão lancinante nos primeiros dias, em uma saudade dos bons momentos vividos ao seu lado. A ajuda profissional muitas vezes é necessária. Muitas vezes o sofrimento é tão intenso que pode levar a problemas emocionais graves e prolongados. Nesses casos, procurar a ajuda de um terapeuta pode ser uma boa solução. As pessoas que procuram por esses profissionais para compartilhar seus sentimentos conseguem compreensão e ajuda para superar um momento traumático. Apesar desses passos serem um caminho natural para amenizar a dor da perda, não existe um roteiro pré-estabelecido para a superação. As pessoas e os acontecimentos são únicos. Por isso, apenas você pode definir o tempo e como isso vai ocorrer. Tenha calma e aceite o seu ritmo. Lidar com a perda dos entes queridos é sempre muito difícil. Vivenciar a separação dos entes queridos, infelizmente, é algo inevitável na vida, que cedo ou tarde todos nós vamos experimentar. É aquilo que a gente sempre fala dentro da doutrina. Alguns apenas estão partindo um pouco antes de nós. Vai chegar a nossa vez de partir e outros ficarão.
Assim como diariamente partimos, diariamente há chegadas neste planeta. Diariamente há espíritos nascendo neste planeta. Embora cada pessoa reaja de uma forma diferente diante do luto, a morte de um ente querido é, sem dúvida, uma das dores mais profundas que nós podemos sentir. E quem já passou por essa experiência pode compreender com maior propriedade. Sabemos que a dor faz parte de um processo natural da condição humana, mas aprender a superá-la não é fácil e requer tempo de adaptação e aceitação. Para o psiquiatra e fundador da psicologia analítica Carl Gustav Jung, não há despertar da consciência sem dor. Jung nos diz o seguinte: as pessoas farão de tudo, chegando ao limite do absurdo para evitar enfrentar a sua própria alma. Mas ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim ao se conscientizar da escuridão. Então, é no momento que nos deparamos com uma perda de um ente querido, num momento de aflição, de desespero, que vamos colocar em prova a nossa fé, o nosso tempo de aceitação, a nossa superação. É no momento desses, de perdas, que nos tornamos mais iluminados. Quantas pessoas durante esta pandemia perderam um ente querido? Mas quantas pessoas durante esta pandemia já perderam pais, irmão, esposa, marido? Quantas pessoas ficaram sós? Quase 1 milhão de mortos pelo Covid-19 neste planeta. Quantas pessoas ficaram sós e perderam todos os entes da família? Quando perdemos um ente querido, nos deparamos com a finitude da vida física e com o sentimento de impotência diante da partida de quem amamos e desejamos ter sempre por perto. Um misto de emoções se misturam dentro de nós. Sentimentos identificados e descritos pela psiquiatra Elisabeth Kubler-Ross como as fases comuns do período de luto. Passamos pela negação, pela raiva, pela barganha, depressão e aceitação. Mas se não podemos evitar esses acontecimentos em nossas vidas, nem mesmo o sofrimento, encontrar o consolo na fé e esclarecimento no conhecimento espiritual diante de um território desconhecido e amedrontador como a morte, significa grande oportunidade de descobrir que a vida continua após a morte do corpo e que a separação dos entes queridos é apenas temporária. Imaginem quantas angústias poderiam ser amenizadas se mais pessoas pudessem ter em seus corações a certeza de que, apesar de estar em planos diferentes por algum tempo, para o amor não existe tempo nem espaço. Os laços permanecem além do túmulo. Esclarece também, à luz do Espiritismo, que as dores inconsoláveis dos que ficam na Terra afetam os espíritos que partiram. Então, o melhor que podemos fazer por quem amamos é desejar com todo o coração que os que partiram possam ser felizes em sua nova etapa da vida, ao mesmo tempo em que devemos buscar o equilíbrio das nossas emoções, confiantes que em breve aqueles que se amam verdadeiramente se reencontrarão novamente. A doutrina espírita também nos oferece o conhecimento para o entendimento das dores e perdas na vida, assim como ressignifica a morte ao mostrar que ela não é o fim, mas apenas uma transição. Relata a deusa Samu, psicóloga especializada em situações de luto, como o conhecimento espiritual a ajuda no trabalho com seus pacientes de forma integral. Para viver em equilíbrio, você precisa de respostas. E a doutrina dos espíritos, dizendo para nós que você é um espírito imortal, que você está aqui e vai para algum lugar, que você não acaba, isso muda tudo. É muito confortador quando conseguimos
ter essa consciência de que nós não surgimos neste planeta. Nós viemos para este planeta. Nós estávamos na vida plena, na vida espiritual, e reencarnamos neste planeta. Houve um planejamento reencarnatório, um planejamento familiar. Qual família iria me receber? Quem seriam os meus pais, os meus irmãos? E eu reencarnei. E desde o momento que aqui estamos, somos conscientes que um dia daqui partiremos. Mas a grande maioria de nós se apega a este planeta e se apega a esta vida como se para que ficasse para a eternidade. Somos espíritos imortais, mas a eternidade não está no planeta Terra. A nossa eternidade é a vida espiritual, ao lado do Cristo. É isso que temos que ter consciência, acordarmos, passarmos o dia inteiro em constante consciência que somos espíritos imortais, estamos na carne, mas é uma roupagem temporária. Reflete Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, ante os que partiram. Emmanuel nos diz o seguinte: pensa neles com a saudade convertida em oração. As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando-os para visões mais altas na vida. Quando puderes, realiza por eles as tarefas em que estimariam prosseguir e tê-los-á contigo, por infatigáveis zeladores de teus dias. Olha que lindo isso. Então, é muito interessante assim. Às vezes, o seu ente querido tinha tarefas voluntárias, zelava por alguém e, de repente, essa pessoa desencarna. E aquelas pessoas que eram assistidas por ele ou por ela? Ela cuidava de alguém, ela zelava por alguém. E a partir do momento que sua mãe desencarna, sua avó desencarna, se ela assistia pessoas contavam com o apoio dela. A partir do momento que ela parte, você cruza os braços e fala, mas era uma atividade dela, eram pessoas assistidas por ela. Olha que maravilha se você pode continuar nesse trabalho voluntário, nesse trabalho de assistência, fazendo o que aquela pessoa faria, visitando enfermos em hospitais, socorrendo uma família mais pobre, distribuindo cestas básicas. Se você puder continuar com as tarefas que aquela pessoa tinha, com isso vai ser prazeroso, porque ela continua consciente, ela continua sabendo que aquele trabalho na Terra continua sendo feito pela filha, pelo filho, ou pelo esposo, ou pela esposa, pelo namorado que aqui ficou. É comum ainda em nossas vidas vermos um ente querido desencarnando e as pessoas que mais o amam chorando em volta do leito de dor, por ainda não terem de verdade o conhecimento do que é a morte. Ao analisarmos as mais conhecidas correntes de pensamento, verificamos que o mais comum é acreditar que após a morte tudo termina, voltamos para um todo. Vamos para o céu ou para o inferno, conforme as obras que tivermos praticado. Ficamos esperando o dia do juízo final. A doutrina espírita vem nos trazer um novo conceito que nos consola e dá resignação, dizendo que a morte não existe, porque a vida continua. Ao aderirmos ao conhecimento dos espíritos, aquela cena do leito de sofrimento ganha novo significado, pois entendemos que aquele ente querido prestes a falecer está simplesmente deixando o seu corpo físico por ele não lhe servir mais.
Livrando-se da matéria, vai ao encontro daqueles que já desencarnaram e o amavam quando estavam também encarnados, para darem continuidade à sua existência no mundo extrafísico ou em futuras encarnações aqui na própria Terra. Não estou dizendo com isso que devemos adiantar o nosso retorno à pátria espiritual, pois teremos que esperar a hora certa de ir. Tampouco não significa que não devemos chorar a perda daquele ente querido, pois a dor da separação repentina é inevitável, principalmente por alguém que viveu um longo tempo ao nosso lado. O que acontece é que estamos acostumados a perder uma pessoa querida sem saber o que vai acontecer com ela. Porém, nossos olhos físicos ainda não detectam que naquele exato momento ela está sendo acolhida pela espiritualidade, no plano maior, por espíritos de luz ou anjos da guarda, com muito amor e carinho por aqueles que vieram buscá-la. Se essa condição for aceita por nós, diminuirá a intensidade de nossos sofrimentos, pois saberemos que aquele ente querido será amparado até que, no devido tempo e merecimento, possamos reencontrá-lo. Sendo assim, eles poderão nos dar sinais de que estão vivos na espiritualidade, seja através de sonhos, intuições ou cartas psicografadas, por exemplo, mas tudo em momento propício, quando também tivermos o merecimento de assim recebê-los. E para isso acontecer, teremos de estar preparados emocionalmente. Então, muitas pessoas, quando perdem entes queridos, já querem saber quando perguntam, principalmente para nós, pessoas que não são espíritas, perguntam para os espíritas, quando eu poderei receber uma carta psicografada, ou uma mensagem psicofônica, ou quando eu sonharei com meu ente querido? Quando ambos estiverem preparados emocionalmente, quando ambos estiverem em momento de merecimento, essa conexão vai acontecer. Ela não vai acontecer no nosso tempo, ela vai acontecer no tempo que Jesus, que Deus acham adequados para ambos, encarnado e desencarnado. Por isso, muitos recebem comunicações e outros ainda não receberam. Haverá o momento de receber uma comunicação, de receber uma carta. Sim, esse momento pode acontecer, ou não, esse momento pode acontecer no momento em que ambos estiverem novamente no plano espiritual. Nesse momento, tiraremos de nós aquele sentimento de revolta ou de injustiça, em condenar a vida ou a Deus pelo que nos aconteceu, pois compreenderemos que já era a hora do nosso ente amado partir. Outros ainda poderão até dizer: fulano que era tão bom morreu, aquele outro ali que é tão ruim ainda está vivo, fazendo os outros sofrerem. A gente vira e mexe, a gente faz uma observação desse tipo. Porém, a doutrina espírita nos mostra que aquele que se foi honrou e cumpriu com todos os seus compromissos e objetivos executados aqui na Terra. Aquele que ficou tem uma nova oportunidade de se regenerar, para não complicar a sua existência por toda a eternidade, graças à justiça divina que lhe permitiu mais tempo. E aí, eu lembro da semana passada, da palestra que a doutora Solange trouxe para a gente, e um trecho da palestra que eu achei assim, muito interessante, foi quando ela disse que a gente costuma perguntar: por que surgiu o coronavírus? Por que tantas pessoas desencarnando coletivamente? Por que nós estamos aqui? Por que nós não desencarnamos? E ela disse: por que nós não substituímos o porquê por para quê? Para que surgiu o coronavírus? Para que tantas pessoas já desencarnaram?
Para que nós estamos aqui? Qual é a finalidade de nós não termos desencarnado? Para que ficamos aqui no planeta Terra? Temos que pensar se depois de uma pandemia com um desencarne de quase 1 milhão de pessoas e nós continuarmos aqui, nós estamos tendo uma nova oportunidade de nos regenerarmos, de trabalharmos as nossas vicissitudes, de começarmos com urgência essa reforma íntima que falamos tanto nela, mas vivemos protelando, adiando e achando que se não der tempo a gente começa ela na próxima reencarnação. Não é por aí, a gente tem uma grande oportunidade de estarmos aqui e de termos tido mais tempo de continuarmos por aqui. Depois de ter analisado tudo isso, poderíamos até nos perguntar: será que não devemos então chorar por aqueles que morreu? É claro que sim, pois as lágrimas são como bálsamos em nossos olhos, arrancando de nossos corações inconsoláveis aquele sofrimento que nos corrói momentaneamente, e também como uma oração que alivia toda a nossa dor. Cada vez que isso acontecer, não nos esqueçamos de fazer uma prece envolvendo aqueles que amamos, pedindo toda a proteção divina para nós e para eles, imaginando a espiritualidade, os anjos guardiões, dando a eles toda a assistência que merecem, visualizando-os em um bom lugar no plano superior. Como nós sabemos, esse vazio, essa dor, leva um bom e longo tempo para se curar. Sendo assim, tudo depende de cada um de nós. E quando acontecer, não esqueçamos de tomar um chá de prece, envolvendo aquela pessoa querida para que faça uma boa caminhada no plano divino e para que nós também fiquemos bem, continuando nossa longa caminhada aqui na Terra, sem muita dor e sofrimento, tomando a consciência de que o sofrimento é temporário, fazendo todo o bem possível para aqueles que ficaram ao nosso lado aqui na Terra, buscando também o nosso crescimento espiritual, que irá nos aproximar cada vez mais deles quando desencarnarmos. Tirar a própria vida, prender-se em sofrimentos demasiados ou perder a vontade de viver, só prejudicará a nós mesmos e a mais ninguém. Todas as pessoas que vivem nesta escola de preparação espiritual chamada Terra já passaram pela experiência de ver partir entes queridos para um local que a maioria não consegue bem definir. Acidentes violentos, enfermidades inesperadas, crimes hediondos ou até mesmo situações banais são apenas algumas das formas pelas quais todos os dias milhares de seres partem deste mundo rumo ao desconhecido. A dor é ainda maior quando a morte arrebata de nosso convívio pessoas que nos são tão caras, como dói a um pai ou uma mãe sepultar o corpo de um filho, a uma esposa que não terá mais a mão amiga do marido, a um irmão privado da convivência com a irmã, ou simplesmente a ausência física de amigos queridos. Todos eles partem deixando em nossos corações a doce brisa da saudade. Como conciliar tamanha dor com a justiça e a bondade do Pai, o Criador? Como explicar o amor de Deus que permite que criaturas tão amadas sejam tiradas de nós dessa forma? Qual a explicação para a morte daqueles que se vão em tenra idade, com todo um futuro promissor pela frente? E qual seria o motivo que pudesse justificar as enormes dores que levam à morte pessoas que, desde o berço, sempre cultivaram a bondade, a humildade e a simplicidade para com seus semelhantes? Diante de tudo isso, chegamos inevitavelmente a uma encruzilhada. Ou não existe reencarnação e Deus nem de longe é o Pai amoroso, justo e misericordioso que Jesus nos apresenta em seu Evangelho. Ou então, existe reencarnação e Deus é de fato um Pai que ama todos os seus filhos indistintamente, concedendo a cada um deles os meios de resgatarem seus erros do passado,
harmonizando-se com as leis divinas. Se as pessoas parassem para analisar tais situações, se convenceriam facilmente da segunda opção, esta fascinante realidade que nós, espíritas, já conhecemos. Deus é um Pai amoroso, justo e misericordioso, que ama todos os seus filhos indistintamente e concede a cada um de nós os meios de resgatarmos os nossos erros do passado. É claro que não seremos hipócritas a ponto de afirmar que não sentimos a dor da morte de nossos entes queridos, nós espíritas. Não há dúvida de que sentimos, pois a ausência física das pessoas que amamos dói bastante, e esta dor independe da religião daqueles que permanecem na Terra. Contudo, o Espiritismo nos oferece algo a mais. As religiões pregam a existência do espírito, mas muitas ainda estão vinculadas a dogmas ou interesses, muitas vezes obscuros e imediatistas, que não permitem aos seus seguidores uma análise imparcial e racional sobre o assunto. Somente a doutrina espírita é capaz de esclarecer o que acontece com a alma antes do berço e depois do sepulcro. Como? Vejamos alguns pontos, considerando que o Espiritismo é uma doutrina de tríplice aspecto: filosófico, científico e religioso. Do ponto de vista filosófico, ao examinar as questões mencionadas acima, a doutrina dos espíritos oferece respostas a todas elas, nos convidando a raciocinar em termos da grandeza da criação, bem como da justiça e do amor de Deus para com todas as criaturas. Encontramos nos ensinamentos de Jesus e dos espíritos superiores a orientação e o consolo que amenizam as nossas dores e sofrimentos. O esclarecimento espírita, sempre pautado pela razão, pela lógica e pelo bom senso, eleva a nossa visão a níveis nunca antes imaginados. Demonstra com segurança que somente através do conhecimento de princípios e leis universais, como reencarnação, evolução, causa e efeito, e livre-arbítrio, pode o homem encontrar as verdadeiras respostas para os mais diversos questionamentos feitos ao longo da história da humanidade. Mas o Espiritismo não nos força a aceitá-lo. Ao contrário, nos convida a examinar seus postulados com serenidade, comparando-os com tudo o que observamos ao nosso redor no dia a dia. Ao invés de simplesmente repelir tais ideias, veja se há no mundo alguma outra doutrina ou sistema capaz de elucidar todas essas questões de forma tão racional e coerente. Allan Kardec, durante os trabalhos da codificação espírita, na segunda metade do século XIX, advertia para o fato de que a fé cega já não era mais para aquela época. Hoje, em pleno século XXI, quando o homem se vê a braços dados com tanta evolução no campo do intelecto, é nítido que vivemos um período onde precisamos considerar a razão como elemento fundamental para a iluminação e o fortalecimento de nossa fé. Todo aquele que questiona, tendo como base a fé raciocinada, naturalmente concluirá quanto à excelência e à veracidade dos fundamentos da doutrina espírita. No que tange ao seu aspecto científico, o Espiritismo tem na mediunidade o seu principal instrumento de confirmação da existência do plano espiritual e da possibilidade de intercâmbio entre os espíritos e os homens. As respostas que a filosofia espírita nos proporciona são ratificadas pelas próprias almas daqueles que já viveram na Terra e que agora, sem as limitações do corpo material, nos trazem notícias e informações de sua situação nas outras esferas. É através do intercâmbio mediúnico que aprendemos com os bons espíritos e temos a oportunidade de auxiliar aqueles que se encontram em situações menos fáceis no além-túmulo.
São, portanto, os espíritos que nos dão a certeza da imortalidade da alma, demonstrando que o que morre é apenas o corpo físico e que os nossos entes queridos que já partiram são, assim como nós, viajantes do cosmo, herdeiros imortais do Pai Celeste. Meus irmãos, eu estou na doutrina espírita há exatamente 16 anos. Antes de conhecer a doutrina espírita, eu vivia num constante ir e vir dentro da doutrina. A minha formação é toda católica, fui batizada, fiz a primeira comunhão, fiz a minha crisma, mas sempre, desde pequena, eu tinha momentos em que a mediunidade aflorava e eu procurava evitá-la. Até que há 16 anos atrás, como a gente fala que a gente chega chega à doutrina espírita, se não chegamos por amor, chegamos pela dor. Eu fui levada à Casa Espírita Maria Eulália por uma amiga, num momento de dor. E quando eu entrei na nossa casa, era como se eu estivesse voltando para um lugar que eu já conhecia. Eu entrei nessa casa e nunca mais eu pensei em deixar de frequentar a casa. E comecei a estudar a doutrina. E fui estudando as obras básicas, participando de grupos de estudos e me envolvendo com leituras espíritas, dentro não só de romances espíritas, mas de estudo realmente da doutrina. E eu confesso que houve um momento que eu pensava, mas em que momento eu vou voltar a ver espíritos? Porque já tinha tido essa fase na infância, depois num outro momento na adolescência, e depois isso tudo parou. Então eu ficava pensando em que momento será, mas depois de um tempo, quando você começa a estudar a doutrina espírita e a entendê-la, o fato de você se comunicar com espíritos, ver, ouvir ou psicografar, ele é mais um detalhe, mas ele não é o detalhe principal para quem é espírita. Tanto que grandes estudiosos da doutrina espírita, na nossa própria casa, nós temos exemplo, tem muito conhecimento e não tem a mediunidade aflorada. Então, como a gente fala, o fardo será bem maior para aquele que tem a sua mediunidade e que deve saber como aplicá-la. Então, há uns 6 anos, mais ou menos, eu fui convidada pelo grupo de médiuns da casa a fazer parte do grupo mediúnico que acontece todas as quintas-feiras e que é um grupo fechado que tem como objetivo principal ajudar, esclarecer para os irmãos desencarnados a situação em que eles se encontram. Confesso para vocês que durante tantos anos estudando a doutrina e depois, com esse conhecimento, começar a vivenciar a prática da mediunidade foi reconfortante, foi prazeroso para mim, por saber que eu estava no momento certo de poder me ajudar e ajudar os irmãos desencarnados. Então, todas as quintas-feiras, quando nós nos encontramos, esse grupo tão coeso entre 12 e 15 médiuns da casa, esse grupo tão sintonizado, que tem o mesmo objetivo, que é o de ajudar e socorrer aos irmãos desencarnados, é muito lindo. Todas as quintas-feiras nós voltamos com esse sentimento de missão cumprida e de, muitas vezes, termos notícias de espíritos que já conviveram na nossa própria casa, entendeu? E que eles agradecem o nosso trabalho e que eles nos dão boas notícias e que nós cada vez mais continuamos certos da nossa missão.
e sabendo que a vida continua, sabendo que esses irmãos, do mesmo jeito que eles eram aqui, com as mesmas características, com o mesmo bom humor, com o mesmo, quem era ranzinza continua ranzinza, quem era engraçado continua engraçado, a saudade continua a mesma. Então, é reconfortante dar esse depoimento e dizer que a vida continua exatamente como ela deve continuar. A morte não interrompe nenhum processo. A morte é apenas essa transição de espíritos na carne para espíritos fora da carne. Bom, continuando. É através do intercâmbio mediúnico que aprendemos com os bons espíritos e temos a oportunidade de auxiliar aqueles que se encontram em situações menos fáceis no além-túmulo. São, portanto, os espíritos que nos dão a certeza da imortalidade da alma. O espiritismo não é uma doutrina filosófica de comprovação. O espiritismo não é apenas uma doutrina filosófica de comprovação científica. Não, seus ensinamentos conduzem os adeptos a uma nova visão da vida e, consequentemente, a um processo de renovação íntima, cuja base é o Evangelho de Jesus. Afirmamos que o espiritismo é religião porque a sua moral permite nos religar a Deus em espírito e verdade, sem rituais, sem dogmas, mas sim através da prática do bem, único caminho que nos coloca em sintonia com a espiritualidade superior. Nas eternas lições do Cristo, Allan Kardec fincou as raízes da doutrina, sinalizando que a moral ensinada pelo Mestre de Nazaré é a base da verdadeira religião universal. O amor. Com o estudo das chamadas obras básicas da codificação e outras de inegável valor doutrinário, além, é claro, do Evangelho, encontramos respostas consoladoras e elucidativas para todos os problemas. O absurdo de uma morte prematura ou a incoerência dos sofrimentos inenarráveis vividos por uma boa pessoa encontram respostas nas opções feitas e nas ações realizadas em vidas passadas. Há que se reconhecer que, dentre as várias moradas da casa do Pai, somos moradores de uma que ainda está longe de ser o paraíso que todos almejamos. Em planetas de provas e expiações como o nosso, reencarnam espíritos que guardam graves compromissos com as leis divinas, a exigirem, no tempo e local apropriados, as devidas reparações. Então, todos nós somos espíritos comprometidos. Todos nós ainda devemos melhorar muito. Diante de situações tão difíceis quanto as que citamos, somos compelidos a buscar o entendimento de suas causas. Quando não as encontramos nesta existência, naturalmente somos levados a compreender que elas se encontram nas existências pretéritas. Há um axioma científico que afirma não existir um efeito sem causa. Ora, se sofremos, há que existir uma causa para este sofrimento. Os pais humanos, por mais imperfeitos que sejam, não punem seus filhos e não os deixam sofrerem sem que seja necessário, mediante um motivo justo. Imagine então o nosso Pai Celestial. Desde que admitamos que Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, possui todos os atributos em grau ilimitado, inclusive a justiça, a misericórdia, a bondade e o amor, chegaremos à conclusão de que a causa ou as causas de nosso sofrimento são também justas e necessárias à nossa evolução espiritual. As leis divinas sempre favorecem o indivíduo em sua caminhada ascensional, ou seja, sua caminhada ascendente, através de inumeráveis processos educativos, de forma a facultar-lhe as oportunidades de reparação de erros, bem como a aquisição de conhecimentos e virtudes indispensáveis ao processo evolutivo.
Então, nós não temos que ficar questionando e nos colocarmos como vítima. Por que passamos por esta pandemia? Por que estamos todos sofrendo? Por que nós aqui em Cuiabá estamos morrendo de calor? Por que nós não moramos numa praia? Gente, tudo tem a sua razão de ser. Estamos passando por tudo isso. Estamos encarnados nessa cidadezinha super calorosa, né? Hospitaleira, mas ao mesmo tempo que pega fogo literalmente. Nós estamos onde deveríamos estar. Nada está fora do lugar. Se você chora a perda de um ente querido, que suas lágrimas sejam de saudade, de respeito, de reconhecimento e de gratidão a Deus por ter lhe permitido desfrutar de prazerosa companhia por algum tempo. Lembre-se que a morte é um fenômeno natural, que simplesmente retira de nós a vestimenta carnal e nos permite retornar à verdadeira pátria com o nosso corpo espiritual. Mudamos de roupa e de casa, mas continuamos existindo em outra dimensão, mantendo a nossa individualidade e nossas tendências e gostos. Que suas lágrimas não sejam de revolta, nem de dor, de lamentação e nem de reclamações contra o Criador. Recorde que o choro desta natureza prejudica muito os espíritos que aportaram recentemente no mundo espiritual e que precisam, nestes momentos, de preces e de boas vibrações para auxiliá-los a se adaptarem à nova realidade. Porque tudo é novo para eles também. Quando seus olhos buscarem os entes queridos que já partiram para o mais além, não olhe para baixo. Olhe para as estrelas. Quando a sua mente ou o seu coração sentir aquele aperto de saudade daqueles que já não estão mais no mundo físico, eleve seus pensamentos e sentimentos a Jesus. Entregue ao Mestre suas melhores vibrações. Ele se encarregará de encaminhá-las àqueles que você tanto ama. E para encerrarmos essa noite, eu gostaria muito de ler esse trecho do livro A Reencarnação através dos Séculos, de Lair Lacerda. E o título é Partida e Chegada. Quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido, evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver. Mas ele continua o mesmo. E talvez no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar, lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível,
dizemos: já se foi. Terá sumido, evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo, a sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas, da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico, de que não mais necessita no outro lado. E é assim que no instante em que dizemos, já se foi, no mais além outro alguém dirá feliz, já está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. Noutro, partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir. Como viajores da imortalidade que somos todos nós. Que Jesus nos abençoe em mais uma semana. Vamos fechar nossos olhos e fazermos a nossa oração final. Agradecemos, Senhor Jesus, por mais esta noite aqui, todos juntos, com saúde, com muita paz, todos em nossos lares. E pedimos que continue conosco durante toda esta semana, que nos abençoe, que nos conforte, que aqueça o coração de todos nós que perdemos entes queridos recentemente, e que estes entes estejam todos acolhidos em teus braços, no teu amor, na tua paz, e que encontrem serenidade, tranquilidade para a nova etapa de vida, para essa vida espiritual, essa vida eterna, essa vida verdadeira ao teu lado. E pedimos que continue nos guiando, nos orientando, para que melhoremos cada vez mais a nossa evolução moral, principalmente os nossos defeitos de caráter, o quanto ainda somos egoístas, orgulhosos, ciumentos, invejosos, rancorosos, sentimentos que temos que superar, porque sabemos que não vai nos levar a lugar nenhum mantê-los em nossa bagagem. Temos que saber nos livrar desses fardos que pesam em nossa bagagem, e que essa bagagem seja cada vez mais leve, somente com sentimentos bons, de paciência, de tolerância, de benevolência, de tranquilidade, de equilíbrio, de serenidade, porque é só isso que nós levaremos ao chegar a nossa hora de partirmos um pouco depois dos que já partiram antes de nós e que temos saudades, e que partiremos um pouco antes dos que ficarão por aqui com saudades de nós. Que sejamos sempre conscientes desse constante ir e vir, mas que aproveitemos a oportunidade de estarmos aqui para sanar erros cometidos em vidas pretéritas e pararmos de continuar cometendo os mesmos erros e sermos cada vez melhores. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, amanhã e todo sempre. Assim seja.